Olá, estudantes, tudo bem? Nesse encontro, nós vamos falar sobre como a educação se torna uma ciência e algo sobre o qual se reflete aqui no Brasil no século XX. A pedagogia, como um campo de estudos, ela começa internacionalmente a se estabelecer no século XIX, embora já no Iluminismo, muitos autores, como Jean-Jacques Rousseau, por exemplo, tenham produzido reflexões sobre a educação. Porém, esse processo no Brasil é um processo que associamos ao século XX. É quando a educação de massas chega aqui. E é quando se começa a produzir conhecimento sobre o ato de educar. Então, nesse encontro, nós vamos falar sobre algumas dessas propostas e sobre um dos seus principais mentores, que é Anísio Teixeira, e o tema da Escola Nova. Vamos a isso? Muitos especialistas, filósofos, sociólogos, historiadores, educadores produziram conhecimento sobre educação. E o nosso foco aqui vai ser conhecer melhor um deles, que é Anísio Teixeira, que junto com Paulo Freire é considerado um dos mais importantes educadores brasileiros. Vamos a essa aula? Quando nós pensamos nas correntes sobre o pensamento educacional, vocês veem aqui ao lado do slide uma listagem, né? Então nós temos divisões clássicas, temos a escola tradicional, que é aquela escola do século XIX, em que todo o ensino está centrado na figura do professor, e também é uma escola que exige dos alunos uma disciplina muito grande e associa o ato de aprendizagem à punição. A escola tecnicista, que é aquela da fixação dos conteúdos e da preparação do aluno para o mercado de trabalho, para o mundo do mercado de trabalho. A escola nova, que já mencionamos aqui, e nós temos inclusive um manifesto da educação nova, assinado por várias pessoas, inclusive a Anísio Teixeira. Nós já vimos isso numa aula anterior. E, por fim, mais à frente, no século XX, a partir da década de 1960, uma educação pensada pela autonomia, pensada pela emancipação. E aí nós temos como grande exemplo Paulo Freire, e vamos falar sobre isso num próximo encontro. Então, eu trouxe aqui para vocês duas imagens de algo que eu acho sintomático desse momento do início do século XX. Surgiram as revistas voltadas para a educação. Então, nós temos a revista de educação da Bahia, essa que eu trouxe aqui nessa imagem mais marrom, e essa listagem aqui em branco de todas as revistas de educação e de ensino só no estado de São Paulo, que vão ser publicadas entre 1892 e a década de 40. Isso significa o quê? Que os professores são entendidos como um público que está se formando, né? Um público que está sendo formado cientificamente para ser professor. Nessa imagem aqui do lado, eu marquei aqui dentro desse quadrado para vocês, vamos ler juntos esse trecho dessa revista de 1929, ou seja, quase 100 anos nos separam desse trecho. Ele está dizendo assim: as qualidades que a escola pretende despertar e enriquecer na criança, conhecimento dos objetos, dos instrumentos, desenvolvimento da observação, da faculdade de associação mental, das qualidades de imaginação e reflexão, capacidade de adaptação, desenvolvimento da sinceridade, do amor ao trabalho, da consciência de si mesmo, do senso estético e do senso de solidariedade, e, afinal, de todas as qualidades morais e cívicas que asseguram a eficiência do indivíduo. Não são afirmações teóricas, mas qualidades complexas, que só uma organização escola, constantemente estudada, remodelada e renovada, num titânico esforço de adaptação, consegue dar. Ler, observar e experimentar. Eis o grande plano de ação do professor primário aqui no caso. Esse texto poderia, com alterações do tempo, estar sendo escrito hoje. Então, o que a gente veio, essa atenção para com o professor, para qual era a função da escola e o nascimento de um pensamento educacional. Nós estamos aqui falando das primeiras décadas do século XX e da escola nova, que nós já mencionamos anteriormente, que, à sua época, é um olhar de vanguarda. Ela está centrada na criança. A criança é entendida como um ser ativo, que precisa se manifestar. A educação está centrada na criança, nas necessidades da criança, inclusive na psicologia infantil.
a criança não é mais entendida como uma espécie de adulto em miniatura, mas ela tem o seu próprio desenvolvimento, a sua própria psicologia. Nesse momento, a gente tem dois autores muito importantes, nós não vamos ler textos deles, então eu trago eles aqui na aula para que vocês conheçam, e o pensamento deles está em diálogo com o pensamento de Anísio Teixeira, e é por isso que nós vamos conhecer um pouquinho esses autores. O primeiro é o Sudmenucci, que viveu entre 1892 e 1948, e que é considerado vamos dizer assim, o nome mais importante do ruralismo pedagógico, que vigora entre as décadas de 1920, 30 e 40. Ele escreveu várias obras, a mais importante é a Crise Brasileira de Educação, na qual ele vai defender que o Brasil, por ser um país agrícola, ele tinha que ter uma educação voltada para o campo e para a fixação do homem no campo, e não voltada para modelos urbanos. O homem do campo devia ter a possibilidade de continuar vivendo no campo. E isso implicava romper muito com os estigmas do trabalho braçal, do trabalho manual, que são naturais numa sociedade de memória escravista como a nossa. Essa ideia de que era necessário romper com o estigma do trabalho manual é uma das ideias que aparece também em Anísio Teixeira. O segundo nome é Lourenço Filho. Ele é um autor bastante estudado, bastante controverso, porque aliou-se ao Vargas no período do Estado Novo, e ele viveu entre 1897 e 1970, e ele é o grande representante da ideia da escola nova. Esses autores, que eram os escola-novistas, eles tiveram experiências com a escola nova em outros países no exterior, e principalmente uma vivência nos Estados Unidos, onde o Dewey criou essa proposta, dirigiu, né, no fim do século XIX, na Universidade de Chicago, no âmbito da Universidade de Chicago, uma escola que o Lourenço Filho visitou. E quando ele visitou, ele escreveu a Introdução ao Estudo da Escola Nova, e ele disse o seguinte: as classes escolares, deixavam de ser locais onde os alunos estivessem sempre em silêncio, ou sem qualquer comunicação entre si, para se tornarem pequenas sociedades que imprimissem nos alunos atitudes favoráveis ao trabalho em comunidade. Então, essa ênfase na importância do aluno não precisar ficar imobilizado numa cadeira, ouvindo por horas informações que ele tem que reter e memorizar. E essa ideia de que pode haver esse trabalho em conjunto, coletivo, são ideias desse período, as quais a gente ainda discute em educação. A gente chega finalmente ao Anísio Teixeira. Ele nasceu na Bahia, numa cidade pequenininha, que é Itité, em 1900, e faleceu em circunstâncias muito suspeitas, no ano de 1971, tá? Então, ele era contemporâneo a Lourenço Filho, que a gente acabou de mencionar, um dos signatários do Manifesto da Escola Nova. Teve uma formação em Direito. Ele, muito jovem, ainda com 20 e poucos anos, torna-se inspetor-geral de ensino da Bahia, que era o equivalente a ser o secretário de Estado da Educação. Vai aos Estados Unidos também, tem uma relação com as ideias do John Dewey. Quando volta em 1931, ele se torna o diretor da Instrução Pública do Distrito Federal. Vamos lembrar que, nesse período, a capital do Brasil é o Rio de Janeiro, então a gente está falando que ele se torna o diretor de Instrução Pública do Rio de Janeiro. Chega a conselheiro-geral da Unesco, depois volta a ser inspetor-geral de ensino da Bahia. Aqui tem todos os dados, né, para vocês, desses momentos importantes da carreira dele, porque ele tem que ser entendido como um homem público. Ele escreveu sobre educação, mas ele também teve uma atuação nos órgãos relativos à aplicação da educação, né? Em 1951, ele vai coordenar a CAPES, que existe até hoje, que é esse órgão de pesquisa, coordenação de aperfeiçoamento de pessoal de ensino superior. Em 1952, ele dirige o INEP, que hoje tem o nome dele, tá? Chama Instituto Anísio Teixeira, o diretor do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais. O que é importante a gente saber dele? Aqui tem uma imagem dele, as outras imagens que vão aparecer nessa aula são todas dessa biblioteca relativa a Anísio Teixeira, que está na UFBA, tem a referência aqui para vocês. Ele é um defensor de que a escola pública no Brasil tinha que se dar em todos os níveis,
no nível primário, no nível secundário, e ele também defende a necessidade da universidade pública, e ele é um dos defensores da escola em tempo integral. Para Anísio Teixeira, quanto mais tempo as crianças e os jovens estivessem na escola ao longo do dia, melhor. Essa ideia também vai reaparecer em outras propostas no fim do século XX até no século XXI. E aí, como a gente tem como símbolo dessa proposta, a Escola Parque, que ele criou em Salvador, no bairro da Liberdade, que já era um bairro complicado naquele momento, né? A Escola Parque, ela é uma escola que dava a formação para os alunos, em que ela ensinava ofícios para esses alunos, e tinha também uma ênfase nas atividades artísticas, na aprendizagem da estética, na aprendizagem da cultura. Então, a proposta aqui da Escola Parque é romper esse dualismo. O ensino técnico é para as classes populares e o ensino acadêmico é para a elite, né? Então, nós já tínhamos falado isso, dessa superação do estigma do trabalho braçal, ou da superação, como está escrito aqui, da hierarquia entre o trabalho com as mãos e o trabalho intelectual. Mas a aprendizagem, ela tinha que ter um caráter prático. Para o Anísio Teixeira, o Brasil tinha que entrar na modernidade, tornar-se um país alinhado com a discussão tecnológica e com a discussão da ciência da sua época. Ele tinha que se modernizar. Eu trouxe aqui para vocês uma frase dele: não se aprende senão aquilo que se pratica. Aprender é um processo ativo de reagir a certas coisas, selecionar reações apropriadas e fixá-las depois no organismo. Não se aprende por simples absorção. Essa era uma característica da escola nova, superar aquela memorização, aquela cópia sem sentido de textos, mas de que a aprendizagem ela pode ser internalizada. Trouxe aqui essas imagens lindas para vocês, da Escola Parque em funcionamento. Então, nessa primeira imagem aqui, você vê essas crianças aprendendo a lidar com o couro, então, aprendendo o ofício de couro, de sapataria, e nessa outra imagem, essas meninas aprendendo a lidar no tecido, né, numa aula de costura, e esse senhor aqui no meio da imagem é o próprio Anísio Teixeira, tá, que está fazendo essa visita na Escola Parque em 1962. A Escola Parque tinha, inclusive, moradia para as crianças carentes, tá, ela era, como está escrito aqui, a educação integral para crianças soteropolitanas em situação de vulnerabilidade. Aqui nós temos mais uma imagem que eu quero comentar com vocês, que é esse menino trabalhando e aprendendo a lidar com a cerâmica. Então, existe um encontro aqui entre o trabalho com as artes e os ofícios, que era presente nos liceus, no final do século XIX, que depois tinha desaparecido da escola e que aqui retorna. Então, a Escola Parque é entendida como de uma pedagogia inovadora, onde há acesso à arte, educação física, oficinas culturais, trazer a moradia, como eu disse. Ela foi considerada um projeto revolucionário à sua época, ela teve o financiamento da Unesco, e é um dos primeiros propostas educacionais brasileiras que se internacionaliza, fica conhecida internacionalmente. O Anísio Teixeira vai ser sempre um opositor às ditaduras no Brasil, ele é um opositor da ditadura do Estado Novo e ele é um opositor do regime militar. Inclusive, entre 1964 e 66, ele vai para os Estados Unidos ser professor e volta depois e sempre manifesta o seu profundo desagrado com o regime militar. E ele morre em circunstâncias ainda não esclarecidas no ano de 1971, porque ele foi encontrado caído no fosso de um elevador que não estava em funcionamento. Então, existe uma grande investigação e ele é considerado uma das possíveis vítimas do regime militar. Para o Anísio Teixeira, ele defende o que denominamos de pedagogia progressiva. Os homens têm que ser livres, não dóceis, têm que estar preparados para a vida, alinhados com a ciência e tecnologia. E o aluno desenvolvia em sala de aula projetos, e selecionava projetos dos temas que ele visava estudar. Em Educação para a Democracia, ele nos disse o seguinte:
Só existirá uma democracia no Brasil no dia em que se montar a máquina que prepara as democracias. Essa máquina é a escola pública. Não a escola sem prédios, sem asseio, sem higiene, sem mestres devidamente preparados e, por conseguinte, sem eficiência e sem resultados. E sim a escola pública rica e eficiente, destinada a preparar o brasileiro para vencer e servir com eficiência dentro do país. Essas são as ideias principais do Anísio Teixeira. Vocês também têm um texto que comenta sobre ele. Até a próxima encontro.